Olá, querido amigo, querida amiga, um bom dia, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Jesus seja com você e com sua família. Eu me chamo Danilo Leão e sou seu companheiro de estudo da lição nessa semana. Estou muito feliz de encontrar você aqui para mais um estudo, mas antes de iniciarmos, gostaria de lembrar a você para se inscrever no nosso canal, para compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e familiares e também para deixar aquele like para apoiar o nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho, e o tema da nossa lição de hoje é História em formato de sanduíche, parte 2. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidar você para fazer uma breve oração. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos aqui juntos estudar a lição da Escola Sabatina. E queremos convidar o Teu Santo Espírito para que seja o nosso professor, nos ajudando a entender tudo, conforme a Tua vontade, Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 20 e 21, que diz assim: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Interessante, ontem nós pudemos fazer a leitura desse texto e podemos perceber que logo essa história ela é interrompida e um outro relato inicia, na ocasião em que os fariseus insultam a Jesus. Então, com base nisso, nós percebemos que existe aqui um formato de sanduíche. Ontem nós focamos na parte central da história e hoje nós vamos focar na parte externa dessa história, que no caso seria o relato sobre a família de Jesus. É interessante que o texto aqui nos apresenta uma informação de que a família de Jesus estava ali tendo o entendimento de que ele estava com problemas aqui psicológicos, que ele estava fora de si. E essa é uma acusação muito grave. Quando uma acusação dessas é feita, é porque a situação da pessoa chegou a tal ponto que ela já apresenta risco para si mesma. Por que a família de Jesus chegou a essa conclusão? O texto bíblico relatou para nós, no versículo 21, que Jesus ele não parava para comer, porque não havia tempo, porque ele estava tão dedicado a pregar o evangelho, tão dedicado à sua missão, que eles não paravam quase para comer. E a família de Jesus, então, viu isso como um grande problema. Então eles decidiram levar Jesus à força. Existe aqui uma ironia nesse relato, porque a história é imediatamente interrompida e uma nova história se inicia. A história que nós focamos ontem acerca dos fariseus ali acusando e insultando Jesus como que sendo ali aliado de Satanás. É interessante que existe um paralelo entre essas histórias em formato de sanduíche. Parece que a mesma acusação que a família de Jesus faz, que Jesus está fora de si, ela é semelhante com a acusação dos fariseus, de que Jesus ele está ali sendo usado por Satanás. Mas como que Jesus responde a essa situação? É interessante que aqui no versículo 31 e 32 é mencionado que como havia uma grande multidão do lado de fora da casa, a família de Jesus não conseguiu entrar. Entretanto, mandaram ali um recado, né? E as pessoas que estavam mais próximas de Jesus interromperam o mestre e falaram: Mestre, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá do lado de fora e querem falar com você. E é interessante que se a minha mãe ou meus irmãos viessem e quisessem falar comigo, imediatamente e feliz eu iria ao encontro deles.
Mas qual foi a resposta que Jesus deu? Ele diz o seguinte no verso 33. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus responde a essa situação afirmando o seguinte: aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus, esses verdadeiramente são meus irmãos e minhas irmãs. Esses são realmente a minha verdadeira família. Jesus ali percebeu que a vontade de seus familiares não estavam mais alinhados à vontade de Deus. E nessa situação, ele indica: os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, ou seja, a minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E se você analisar um pouquinho mais essa história em formato de sanduíche, você vai perceber que existe aqui uma ligação tanto entre a parte externa do sanduíche quanto a parte central, ao qual estudamos ontem. Porque na história de ontem, quando Jesus ele é acusado de estar ali alinhado a Satanás e expelindo demônios pelo espírito de Beelzebu, Jesus responde a isso dizendo: se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela não pode subsistir. Ironicamente, nessa história, a casa de Jesus, a família de Jesus, estava dividida. Eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 53. Abra sua Bíblia em Lucas 12, versículo 53, que diz o seguinte: estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E ainda temos um outro texto para lermos juntos, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, que diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com isto, nós podemos entender que todos aqueles que querem dedicar a vida à pregação do Evangelho enfrentarão em algum momento uma dificuldade com seus familiares, seja uma oposição direta da parte deles, ou seja, a ausência, a separação. Mas todos nós, em algum momento, experimentaremos isso. Não foi diferente com Jesus. Ele teve que lidar com a oposição de seus familiares, mas ele nos ensina a como superar esse momento. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são verdadeiramente meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. Ou seja, esses são a minha família verdadeira. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você, em algum momento da sua vida, já passou por um momento de dificuldade com seus familiares por querer ser aí um pregador do Evangelho, um missionário, uma missionária, alguém que dedica tempo, que dedica sua vida para o serviço do Senhor? Seja a ausência de familiares, a solidão, ou seja mesmo uma oposição direta. Como foi essa situação? Foi difícil para você? E como você conseguiu superar essa fase? Será que se você conhecesse hoje alguém que está experimentando essa situação semelhante, você saberia dar um bom conselho? Qual conselho você daria?
Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado. E o meu desejo é que Deus continue aí ajudando você na sua caminhada de estudo da palavra de Deus, que você possa crescer em conhecimento e graça, para que assim você possa compartilhar o aprendizado adquirido no estudo da Bíblia e no estudo da lição com seus amigos, com seus familiares, para que eles sejam abençoados também. Que Deus seja com você e com sua família. Amém.